Olá, eu sou Valtair Júnior e vou mostrar nesse vídeo como criar tarefas e testes no programa Canvas LMS. Quando eu digo testes é porque são 12 tipos de testes, 12 tipos de perguntas que você pode incluir, né? São vários os recursos que o Canvas oferece. Então vamos entender essas diferenças. Então lembrando, né, inicialmente aqui, para criar uma tarefa ou um teste, você vem aqui, já estou na página de módulos, né, onde a gente organiza todo o material ali que os alunos verão. Vou no módulo onde eu quero, clico no mais, em seguida, para adicionar uma tarefa, eu clico em tarefa, nova, por exemplo, coloco tarefa 1, ou coloco um nome mais específico, né? Tarefa 1, informática básica, né? Para poder informar melhor isso para o aluno. Adicionar item. Então foi aqui criada a minha tarefa, clico nela e depois vou em editar para poder escrever a descrição dela, né? E configurá-la aqui. Muito bem. E para criar um teste, muito parecido aqui o caminho, vou no módulo onde eu quero, clico em mais, em seguida seleciono a opção teste, novo teste, coloco aqui o nome do teste, vamos dizer, avaliação semestral, adicionar item. Então aqui criei rapidamente uma tarefa de informática básica e um teste de avaliação semestral. Se eu quiser editar esse teste, clico, ele vai me trazer para essa página aqui inicial, que mostra algumas informações desse teste, e aí vou em editar. E da mesma forma que eu consigo mudar o nome se eu quiser, colocar uma introdução, né, um texto sobre esse teste para os alunos, e em seguida adicionar as perguntas. Então um detalhe aqui, fazendo uma comparação, para quem conhece o Google Formulários, aqui nessa parte de testes é parecido, né? Tem aí suas diferenças, claro, são dois sistemas diferentes. Mas aqui você tem a possibilidade de colocar várias perguntas uma embaixo da outra. Isso é na opção teste, ok? A tarefa, vamos dizer, é uma tarefa única. Você faz um pedido e o aluno entrega algo, entrega uma coisa, e não uma lista. Ele não vai, em tarefas, você não consegue criar uma lista de perguntas, alternativas, etc. Não. Essa lista longa, quantas perguntas você quiser e tal, é criado em testes. Mas para a gente entender melhor cada uma delas, eu já criei aqui tanto uma tarefa quanto um teste, e eu vou trabalhar em cima delas para mostrar como que funciona cada uma. Criei essas duas aqui só a título de exemplo para mostrar como é que cria. Vou inclusive deletá-las aqui, para não atrapalhar a gente. Deletar, remover essas duas que eu criei agora aqui só de exemplo. Muito bem, essas duas que já existem, vamos primeiro na tarefa. Um detalhe, eu sempre coloco aqui a palavra atividade antes de algum item aqui dentro do Canvas que representa um exercício, né, uma atividade que o aluno tem que fazer. Eu coloquei aqui tarefa só para agora nesse vídeo vocês conseguirem identificar qual que é uma, qual que é outra, certo? Com o tempo, pelo desenho, você também consegue identificar. Esse é o desenho de uma tarefa e esse é o desenho de um teste, certo? Mas geralmente colocando só atividade e o nome da atividade, para o aluno, ok. O aluno, para ele não tem muita diferença se é uma tarefa ou se é um teste. Ele vai ter que entrar, ler o que o professor está pedindo e responder, né? Então, colocou a atividade e o nome, sempre um nome, vamos dizer, autoexplicativo, né, que ajude o aluno a entender. Isso também facilita a vida do aluno, né? Como você já não está lá presencialmente, como é EAD, você já consegue nomear as coisas da melhor forma aí. Claro, você poderia adicionar um vídeo também aqui, logo aqui embaixo, né, ou em cima, explicando as atividades. Por que não? Você pode, mas em todo caso é bom ter um bom nome aqui. Então vamos começar editando essa tarefa. Ela já está criada, né? Eu já preparei o exemplo.
Depois que cliquei na tarefa, vou clicar no botão editar. Primeiro ponto, aqui tem o nome, né? O nome que eu já escolhi, se eu quiser mudar está aqui. A descrição da tarefa. Então olha como geralmente em tarefa você pode criar uma tarefa mais extensa, vamos dizer assim, mais complexa. Nesse exemplo, estou pedindo para os alunos elaborarem um projeto de abertura de uma nova empresa, uma ideia de empresa. Aí eu coloquei, siga as orientações do Sebrae, coloquei um link aqui onde o Sebrae fala sobre criação de empresa. E aí eu coloquei, você pode usar vários recursos para entregar esse projeto. Você pode criar um texto, né, ele vai, nessa opção de tarefa, o Canvas permite que você disponibilize para o aluno uma caixa de texto para ele digitar, ele pode subir um arquivo, ele pode subir um vídeo ou um link. Essas opções estão aqui embaixo, eu vou mostrar. Você pode inclusive escolher, falar, não, para essa tarefa eu quero que o aluno só insira um texto. Para essa eu quero que seja um arquivo. Você orienta aqui na descrição da atividade e também consegue configurar. Vamos ver? Então eu selecionei para essa atividade, para essa tarefa, ela vai valer 5 pontos. O tipo de envio, você pode escolher se vai ser online, em papel ou alguma outra ferramenta. Nesse momento estamos trabalhando com as ferramentas online, o tipo de envio online. E aqui, que nem eu falei, eu posso selecionar, eu quero que o aluno só escreva numa caixa de texto, que dá para ele fazer muita coisa dentro dessa caixa de texto, eu vou mostrar. Ou não, eu quero que ele somente crie um site, ou tem vários outros sites, ferramentas online que permitem o aluno criar uma página, ou ele criar, não um site inteiro, mas um espaço somente dentro da internet. Ele pode criar uma linha do tempo, ele pode criar uma página com vários quadrados, assim, com informações. Tem vários sites que permitem o aluno, você professor, criar coisas diferentes facilmente. Você tem que contratar domínio? Não. Tem sites que fazem isso para você já e criam um link para você. Ou você, não, eu quero que o aluno grave um vídeo, entregue um vídeo, pode ser. Ou por um arquivo. Eu vou selecionar aqui todas as opções para poder mostrar. E nessa opção de arquivo, olha que interessante, quando eu ativo o carregamento de arquivo, ele já me habilita essa opção, se eu quero restringir os tipos de arquivo. Fala, eu quero que entregue somente em PDF. Então ele vai restringir, vai orientar e só vai aceitar esse tipo de arquivo. Nesse caso não vou restringir, o que o aluno quiser entregar, ele pode entregar. Aqui opções também, outras opções mais avançadas, se eu vou solicitar revisões por pares, se você quer que os próprios alunos revisem a atividade uns dos outros, é uma dinâmica que pode ser interessante. Nesse momento não vou entrar nos detalhes. E você pode atribuir para toda a turma ou somente para um aluno e colocar aqui as datas de entrega e a data de entrega, e a data que essa tarefa vai ficar disponível. Muito bem, então está pronta a minha tarefa, já coloquei aqui a descrição, a pergunta, enfim, o objetivo dessa atividade, selecionei como o aluno pode responder, eu vou clicar em salvar. Uma dúvida que muitos professores têm é como que isso vai aparecer para o aluno. Então eu já loguei aqui numa outra janela com o usuário de um aluno, criei um aluno e estou aqui com ele. Olha primeiro como é que a página do aluno já é um pouco diferente, é mais enxuta, não tem todas aquelas opções que tem para o professor, não tem os botões de editar, é mais simples, que é para o aluno. Vou clicar aqui nessa tarefa, que eu acabei de editar ali na outra janela, para ver como é que ficou. Então essa é a visão do aluno. O aluno vê aqui a minha descrição, vê o link do Sebrae que ele pode clicar para abrir e vai clicar aqui, tá reenviar tarefa, pessoal, porque eu já cliquei uma vez aqui para testar, mas não tem problema. Aqui vai estar enviar tarefa para o aluno. Quando o aluno clica, ele abre mais essa janelinha aqui, que tem as várias opções que você, professor, permitiu.
Então a primeira delas, carregar arquivo. O aluno clica aqui, pode subir um arquivo. Ele escreveu o projeto dele num Word, ele escreveu no Word, exportou para PDF. O que ele quiser subir aqui de arquivo, um Excel, um PowerPoint, ele pode subir aqui. E também fazer um comentário. A entrada de texto, ó, aquela outra opção que selecionou. O aluno pode montar um texto, mas é um texto mais interessante, olha que bacana. Ele pode colocar aqui, minha resposta, dar um título, e formatar essa resposta, criar uma lista, primeiro ponto da argumentação dele, primeiro ponto, opa, ficou negrito, não quero que seja negrito aqui, vou tirar essa opção, segundo ponto, e assim por diante. Ele pode formatar uma resposta mais interessante. Aí por que eu falei que essa opção de entrada de texto ela é mais ampla? Porque aqui o aluno consegue, ó, inserir uma imagem, consegue inserir um link. Tem lá a opção, de só inserir o link, que é a outra opção aqui que eu vou mostrar. Mas se você deixar somente essa opção entrada de texto como possibilidade, ele também consegue inserir um link aqui no meio. Vamos dizer assim, ele vai inserir um link, só que dentro dessa caixa de texto, ó, ficou o link aqui que eu coloquei do site. Ele pode inserir um vídeo do YouTube, pode inserir um vídeo aqui também como resposta. Então, é uma opção bem ampla para o aluno responder. Pode, ó, colocar um vídeo aqui dentro, inclusive gravar um vídeo? Pode. Então, essa é uma opção mais ampla, a entrada de texto. É só digitar um texto? Não, tem várias opções para os alunos. O URL já, aqui sim, ó, ele só está pedindo que o aluno digite um site que ele criou, alguma coisa, ou um exemplo de site. Você pediu para ele dar um exemplo de site que atenda algum requisito que você especificou. Pode fazer um comentário aqui também, enfim, complementar a sua resposta. A outra opção, mídia. Então, quero que o aluno carregue um vídeo. Você pode habilitar somente essa opção. Aqui eu deixei todas para exemplificar. E legal nessa opção do vídeo, aqui ele pode gravar um vídeo na hora para poder enviar para você também. Então, a partir do momento que ele clica aqui em mídia, o aluno quer entregar por forma de mídia. Clico em gravar ou fazer o upload, ele já abre a câmera e o aluno consegue gravar um vídeo aí. Ou consegue fazer o upload, selecionar um arquivo que está na máquina dele. Tem outras opções aqui, ó, Google Drive, etc. Não vamos entrar nesses detalhes nesse momento. Mas aqui eu quis exemplificar como que o aluno como que o aluno vai responder. Muito bem, então essa foi a tarefa. Lembrando então, tarefa, essa que nós acabamos de ver, é uma entrega que o aluno realiza. É uma pergunta, um projeto aqui que ele carrega um arquivo, certo? Diferente agora dos testes, que eu vou para a segunda opção, para o segundo item que eu já tinha criado aqui. Ó. Um teste, eu coloquei o nome de revisão do conteúdo estudado. Vou clicar nele para mostrar todas as perguntas. Cliquei nele, ele já está aqui a descrição que eu coloquei e tal. Eu vou em editar, como se você estivesse criando nesse momento. Está aqui o nome, você pode mudar. Coloquei aqui uma descrição. Ó. Nessa atividade você encontrará diferentes exercícios. Porque, conforme eu falei, que ele é até parecido com o formulário do Google, aqui são vários exercícios, várias perguntas que você coloca uma embaixo da outra para o aluno responder, diferente da tarefa que é uma só. Isso precisa ficar bem claro. Aqui tem algumas opções de configuração que eu não vou abordar nesse momento, já tem outros vídeos que falam disso, vou deixar aí os links relacionados. Vamos direto para perguntas, para que vocês possam entender os 12 tipos de testes que o Canvas fornece. Então, ó, eu criei aqui várias perguntas já e nós veremos cada uma delas o tipo. Aqui as perguntas já estão prontas, mas se você quisesse adicionar uma pergunta nova, você viria aqui no botão Nova Pergunta e aí digitaria sua pergunta, escolheria o tipo de pergunta, o tipo de teste. Aqui que eu falei que são 12 tipos, ó. Cada uma dessas representa uma forma diferente de apresentar um exercício para o aluno, uma atividade, um teste, algo para ele resolver, responder. Então você clicaria
né? Aqui pode colocar o número da pergunta, escolher o tipo e aí desenvolver a sua pergunta. Essa seria a forma. Nesse caso, né, nesse exemplo, eu já criei as perguntas, então não vou precisar criar novamente. Eu até fiz um teste assim, um arquivo só com perguntas para ir jogando aqui, mas ficou muito longo o vídeo. Então eu decidi fazer dessa forma que vai ser mais rápido. Então as perguntas já estão criadas, mas eu vou mostrar cada uma delas. Aí um exemplo até de como, se você já criou, né, também, e quisesse editar, ó. Aqui estão as minhas perguntas, vou clicar no lapisinho aqui, ó, de editar a pergunta. Essa é a pergunta 1. Isso é curioso também aqui do Canvas, né, que alguns professores confundem. Nós colocamos aqui o número da pergunta para a gente se localizar, saber qual que é a 1, enfim, para ter uma ordem, né? Mas o Canvas já coloca isso automaticamente para o aluno lá na versão final, tá? Você pode deixar isso aqui em branco ou escrever qualquer coisa aqui para você mesmo se localizar do que se trata, mas isso aqui não vai ser exibido para o aluno. É até uma coisa esquisita do Canvas aí. Eu gosto de deixar o número para que eu possa me localizar quais são as perguntas, até que pergunta que eu fui, se eu já tenho 10, quantas que eu já tenho, né? Fica mais fácil que toda hora ter que contar. Então eu deixo aqui 1. Então a primeira opção é múltipla escolha. Vamos nessa ordem aqui para explicar cada uma delas. Múltipla escolha, aqui você escolhe a pontuação, já vem como padrão 1 ponto, vou deixar aqui dessa forma, você pode escolher. Aqui eu vou escrever a minha pergunta, o que significa a sigla MMC. Novamente, olha que legal, diferente do formulário do Google, que é muito bom também o formulário Google, mas aqui você pode formatar esse texto da pergunta, ó, do jeito que você quiser, né, colocar cor, tem um editor um pouco mais avançado, ou deixar simples também, enfim, como você quiser, para deixar mais interessante, aí, mais interativo, adicionar links nas perguntas, enfim, fica bem interessante. Então, de múltipla escolha, que é o mais comum, coloquei aqui a minha pergunta e no Canvas, aqui abaixo, logo abaixo, você tem o campo Respostas, onde você vai inserir as opções de respostas. Muitos professores erram e colocam as opções aqui embaixo, ó, como se fosse só para o aluno visualizar, certo? Não é assim. Aqui é um sistema mais amplo, onde você especifica as respostas aqui nesse local e o Canvas depois vai corrigir isso tudo para você sozinho, já que é vamos dizer, uma pergunta de múltipla resposta. Então, ó, especifiquei aqui quais são as opções de respostas e selecionei qual que é a resposta certa. Para que ele corrija sozinho, a gente precisa falar: ah não, ó, errei, na verdade a resposta certa é essa, ó. Não, é essa, você consegue mudar. Nesse caso, ó, o que significa a sigla MMC, montagem e manutenção de computadores. Ah, então tá certo. Ponto importantíssimo aqui, para salvar essa alteração que você fez aqui dentro, você precisa clicar nesse botão roxo, atualizar pergunta. Beleza? Ó, fiz uma modificação aqui, mudei qual que é a resposta certa, escrevi alguma coisa diferente, atualizar pergunta. E aí ele fecha essa caixinha aqui e mostra que salvou. Se eu somente clicar aqui embaixo, né, por exemplo, se eu tiver com ela aberta aqui, ó, com essa pergunta aberta, mexi aqui na descrição e eu só venho aqui embaixo e salvo, ele não vai salvar o que você mexeu lá dentro da pergunta, beleza? Por isso tem que clicar nesse botãozinho atualizar. Até uma coisa aí que o Canvas podia melhorar, né? Se clicou naquele salvar lá embaixo, já salvar tudo, seria melhor, assim, facilita um pouco, mas ok, entendemos que cada pergunta deve ser salva individualmente. Então essa é a opção de múltipla escolha. Em seguida, temos uma pergunta de verdadeiro ou falso, né? A segunda opção. Pergunta 2, verdadeiro ou falso, valendo 1 ponto também. Eu coloco a frase aqui, a afirmação, né? A manutenção preventiva é a inspeção, limpeza, substituição regular de peças. E aqui embaixo, ó, novamente, em respostas, eu especifico se essa resposta é verdadeira ou falsa. Neste caso é verdadeira. Eu poderia colocar várias perguntas dessas, uma em seguida da outra, verdadeiro ou falso. Você pode montar um teste inteiro só disso. Enfim, de acordo com a vontade do professor. Coloquei então a minha descrição, selecionei qual que é verdadeira, atualizar pergunta. Muito bem. Daqui a pouco vamos
até a pergunta 4, e aí eu entro na visualização do aluno também, para a gente ver como é que isso está ficando lá para o aluno. Lembrando que vamos dizer assim, a gente não publica o teste ainda, só depois que ele estiver pronto a gente publica, porque senão você publica, o aluno já começa a mexer, a responder, depois você não consegue editar mais, né? O Canvas faz isso. Se um aluno já respondeu, você não pode editar mais, porque se você editar e ele já respondeu, o que ele vai fazer? Vai editar de novo? Ele vai responder de novo? Muitas vezes não pode responder de novo, né? Se você deu uma chance só. Vamos então para a pergunta 3. Eu estou falando aqui um pouco rápido, tá, pessoal? Porque para o vídeo não ficar longo, mesmo assim vai ficar longo, né? Que são muitos testes aqui, muitas opções. Mas você pode diminuir a velocidade do vídeo, pode pular, voltar, pausar, enfim, para que você possa ver cada detalhe desse conteúdo. De primeira, às vezes a informação não fica clara, mas você vai treinando, assistindo de novo, isso facilita. Então, pergunta 3, vou editar a pergunta 3. E ela é aquela opção de preencher lacuna. O que é isso? Você vai fazer uma pergunta e o aluno vai precisar escrever uma resposta. Uma palavra, geralmente, né? Uma palavra, 2 ali, para não complicar tanto. Porque não é uma pergunta dissertativa. Essa não é a ideia do preencher lacuna. Preencher lacuna é geralmente uma resposta curta. A resposta longa, que você vai pedir para o aluno montar um texto, uma ideia, é uma outra opção, tá? Vocês vão entender. O legal aqui é que o Canvas sempre te dá umas dicas do que se trata essa pergunta, né? Esse tipo de teste. Insira o texto de sua pergunta e depois defina todas as respostas corretas possíveis para esta lacuna. Os alunos verão a pergunta seguida de uma caixa de texto pequena para digitarem a resposta. Então tem uma pergunta, eu coloquei qual o nome do componente responsável por armazenar os dados do computador, sendo que mesmo ao desligar os dados permanecem guardados. Então vai aparecer a pergunta e vai aparecer uma caixinha para o aluno responder. E aqui você, professor, especifica as respostas. O que pode ser? Poderia ser uma opção só. Mas aqui, dentro desse contexto, né, dessa resposta, qual que é o componente responsável por armazenar? Em alguns momentos na aula a gente chama de HD, ou né, a palavra completa hard disk, ou em português disco rígido, ou SSD. Então assim, se o aluno responder qualquer uma dessas opções, está certo. Então eu coloquei as opções. Se eu colocar só HD e o aluno responder hard disk, o sistema não vai entender. Agora, não, eu expliquei, eu só falei que sempre vou cobrar disco rígido, que eu quero que eles respondam disco rígido. Beleza. Se não, você pode ter mais opções, fica ao seu gosto. Ok? Então, pergunta 3, preencher lacuna. Vou atualizar a pergunta aqui para salvar. Muito bem. Vamos para a pergunta 4, que é do tipo preencher múltiplas lacunas. Então, a pergunta 3 era uma lacuna só, e essa lacuna vinha depois da pergunta, certo? Agora, essa opção, esse tipo de teste, ele permite que o professor coloque várias lacunas no meio do texto, certo? Aqui tem a descrição direitinho, o Canvas te ensinando a como usar esse recurso, mas eu vou mostrar aqui na prática. Coloquei uma pergunta, um desafio, né? Expliquei para o aluno como é que vai ser essa pergunta. Sobre os componentes do computador, preencha as lacunas. Cada espaço deve ser preenchido somente com uma palavra. Cuidado com a grafia da palavra. Então, novamente, eu quero que o aluno digite a resposta. Né? Já estou falando para ele tomar cuidado. Se ele digitar a palavra errado, o sistema vai corrigir errado. Né? O sistema é online aqui, EAD, foi feito para facilitar a vida do professor. Né? Então, ele vai corrigir isso sozinho. Tem lá a opção, se o professor quer que ele escreva e o professor quer olhar todas as respostas, seria uma outra opção de pergunta, ok? Aqui é um recurso que ele tem para ele corrigir automaticamente. Como é que funciona? Vou colocar uma frase, ou alguma coisa deve ter bom fluxo de ar. Então o que eu fiz aqui? Segui as orientações do Canvas, e eu coloquei uma palavra entre colchetes,
que eu estou informando para o sistema que eu quero que ele coloque uma caixinha em branco aqui para o aluno digitar, uma caixa de texto. Aí ele fala aqui, ó, digite uma palavra de referência entre colchetes. É como se fosse uma variável, para quem está acostumado com programação, com outros conhecimentos aí. Isso aqui é uma variável, ó. Eu chamei de R1. Vamos dizer, resposta 1, mas eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Então eu coloquei entre colchetes R1, que representa a resposta 1, que eu quero que apareça aqui uma caixinha para o aluno digitar. E aí eu coloquei uma outra frase também. Já que essa é uma opção de preencher múltiplas lacunas, vamos usar esse recurso. Ó. Coloquei uma outra frase abaixo. A fonte de alimentação fornece alguma coisa aqui que o aluno vai digitar para todos os componentes do computador. E quando você especifica aqui essa variável, né, essa palavra referência que ele chama, ó, colocou um nome, eu dei o nome de R1, ele já cria aqui abaixo, vocês percebem que sempre aqui embaixo ele coloca esse recurso das respostas, né, de como que o professor vai especificar essa resposta. Então, mostrar respostas possíveis. Ó, eu vou escolher quais são as respostas possíveis para o R1. Então, seleciono, ó, R1, qual que é a possível resposta? Neste caso, gabinete. Então, como é que vai ficar? Vou conferir, ó, o gabinete deve ter bom fluxo de ar. Beleza. Nesse caso, só uma resposta. Eu poderia colocar mais respostas, assim como nós fizemos no exercício anterior. Só que aqui é só isso. É dessa forma que nós abordamos gabinete. Em aula, abordamos em aula o nome gabinete. Vou escolher também, ó, a resposta para a lacuna 2, para a resposta 2, é energia. Conferir, a fonte de alimentação fornece energia para todos os componentes. Muito bem. Então eu criei uma pergunta onde o aluno precisa preencher a lacuna, né, e completar essa frase, vamos dizer assim, aqueles famosos exercícios de completar a frase. É interessante porque sai do comum do aluno só escrever a resposta, do aluno só colocar a alternativa, muda um pouco, fica mais interessante, exige do aluno outras habilidades aí para responder. Terminei aqui a pergunta 4, vou atualizar essa pergunta, né, que significa salvar, e vamos ver como que está ficando. Quando a gente cria um teste, é mais fácil visualizar como que está ficando. Eu não preciso entrar lá com o usuário do aluno, como eu fiz no caso da tarefa. Aqui o Canvas já oferece uma opção. Ó, se eu entrar aqui, aliás, vou salvar primeiro, né? Antes de visualizar como aluno, ó, vou salvar aqui embaixo, salvei cada pergunta, vou salvar. Agora aqui embaixo geral. Quando eu salvo, ele já me traz para essa janela, mostrando aqui um resumo, né, da minha atividade, do meu teste. E eu tenho um botão aqui, pré-visualização. Isso significa que eu vou visualizar como aluno. Então olha como é que está ficando. Ó. Aqui está a minha descrição da atividade. Em seguida, pergunta 1, ó, que é aquela de alternativa, certo? Para o aluno selecionar. Eu vou responder aqui. Resposta certa. A manutenção preventiva, é verdadeiro. Qual o nome do componente responsável por armazenar os dados do computador? Vou colocar aqui HD. E a pergunta 4, ó, que nós acabamos de criar. Ou alguma coisa deve ter bom fluxo de ar. O gabinete. Agora essa daqui, ó, vou errar de propósito. Ó. A fonte de alimentação fornece, eu vou colocar aqui, ó, calor para todos os componentes do computador. A resposta certa seria energia. Vou colocar calor para testar. Ok, para vocês verem como é que funciona isso. Vou lá embaixo, não vou responder as outras ainda que eu não mostrei para vocês. Vou clicar em enviar teste, ok. Agora ele vai mostrar como ele mostraria para o aluno, ó, a pontuação que ele alcançou. Eu alcancei só 3.5, eu respondi só as primeiras 4 perguntas de 11, a hora que eu enviei e quanto tempo eu levei para realizar essa tentativa. Ó. E aí ele já vai falar se está certo ou não. Aqui a pergunta 1, tá, pessoal? Ó, aqui o esquema de cores não está bacana nessa plataforma que eu estou, mas é a pergunta 1, 2, assim por diante. Ó. Ele mostra que eu acertei. Aqui a pergunta 2, que era verdadeiro ou falso, eu acertei.
A pergunta 3, que era para eu escrever um componente responsável por armazenar, ó, ele fala correto e me mostra as outras opções. Olha que interessante também. Aqui ele me fala inclusive as outras alternativas, né, as outras respostas possíveis. E o aluno pode aprender aqui também. Fala, nossa, nem tinha lembrado que também poderia ser SSD, que é um outro tipo de armazenamento. Legal, o aluno também aprende fazendo atividades como essa. E a última, a pergunta 4, né, que nós criamos agora há pouco, para eu preencher no meio das frases essas lacunas. Ó. Então coloquei gabinete, acertei. Na lacuna 2, ó, a fonte de alimentação fornece calor, errei. Ó. Ele pintou de vermelho aqui, você respondeu calor. Qual que era a resposta certa? Energia. Então ele mostra para o aluno onde errou e já fala a resposta certa. Isso se você quiser, né? Tem lá as opções, que já expliquei em outros vídeos das configurações. Se você quiser que o aluno não veja a resposta, não veja essa correção, você corrige em sala, aí é outra história, né? Você que escolhe isso. Muito bem, vi como é que está ficando o meu teste. Vou voltar no botão de editar. Clicar na aba perguntas para continuar editando as perguntas e vamos para a pergunta 5. A pergunta 5 é de múltiplas respostas. Estou seguindo na ordem aqui, ó, múltiplas respostas. O que é isso? É quando você cria uma pergunta onde tem mais de uma alternativa certa. Okay? Isso dificulta um pouco a vida do aluno, não é uma só que é certa, ele precisa descobrir 2, 3, enfim, quantos o professor quiser. Então aqui no exemplo, ó, marque as alternativas corretas sobre placa-mãe. E aqui eu já estou dando uma dica para o aluno, ó, 2 alternativas estão certas. Se você não quiser dar essa dica, não precisa, deixa ele se virar, você dá lá 5, 10 afirmações e ele que tem que saber. Nesse caso, fui bonzinho aqui, quis facilitar. 2 alternativas estão certas. Novamente aqui nessa parte de baixo em respostas, eu adicionei, ó, algumas afirmações sobre placa-mãe, recebe energia da fonte de alimentação, etc. Aqui, ó, 4 opções e especifiquei quais que estão certas. Né? Aqui, inclusive, eu preciso ajustar. Ó. Essa resposta está errada. Né? Placas ATX e tal. Não é essa que é certa. Eu vou colocar aqui, ó. Interconecta componentes do computador. Aí cada professor tem a sua, vamos dizer, o seu conteúdo, sabe o que está certo e o que está errado e precisa conferir direitinho aqui, que depois que disponibilizar para os alunos, né, a correção será automática em cima do que você colocar aqui. Senão depois vai te gerar algum trabalho manual, que acontece também, às vezes você precisa olhar manualmente as respostas. Muito bem, então coloquei aqui vamos dizer, o enunciado da minha pergunta, especifiquei as respostas e vou salvar essa pergunta. Daqui a pouco eu mostro como ficou vamos dizer, mais umas 4 perguntas, daqui a pouco a gente visualiza como que vai ficar para o aluno. Pergunta 6 é do tipo múltiplos menus suspensos. Esse tipo é parecido com aqueles dessa variável que eu expliquei, né? Onde o aluno tem que escrever algo, é parecido. A diferença é que o aluno não vai escrever. Em múltiplos menus suspensos, o aluno vai também completar uma frase, mas ele vai escolher entre as opções que você fornece para ele, que você, professor, fornece. Lembrando, ó, que o Canvas está te explicando aqui detalhe por detalhe, tá bom? Eu já vou pular aqui para o exemplo para ficar mais rápido, mas você pode ler para entender melhor. Então, exemplo, ó, sobre os componentes do computador, escolha as palavras que completam as frases. Então, eu coloquei aqui, alguma coisa, ó, a mesma ideia da variável, deve ter bom fluxo de ar, o que propicia menores temperaturas dentro do computador. E a fonte de alimentação fornece alguma outra coisa. Usei a mesma frase lá, né? O mesmo exemplo lá de cima, eu só mudei. A diferença é que o formato da pergunta será diferente. Muito bem, em respostas eu vou especificar quais são as possíveis respostas para o aluno. Ó. A variável R1, a resposta 1. Quais são as possíveis respostas? CPU, gabinete, placa-mãe.
lá, no outro tipo, né, quando o aluno tinha que digitar, eu falava só qual que era a resposta certa. Né, eu colocava ali embaixo só a resposta certa e o aluno não visualizava nenhuma opção, só depois na hora da correção automática que essa informação era mostrada. Agora não, eu vou colocar uma resposta certa e coloco outras erradas. Ó. O deve ter bom fluxo de ar. O CPU ou a placa-mãe? Não, a resposta certa é gabinete. Coloquei aqui as opções e selecionei a resposta correta. Muito bem. Da mesma forma, R2. Quais são as possíveis respostas para R2? Calor, energia ou resfriamento? A resposta certa é energia, para completar essa frase. E essas opções aparecerão para o aluno, ok? Para ele escolher a resposta certa. Vou clicar aqui em atualizar pergunta. Vamos ver como é que ficou já essas, as 5 e 6, né? Só para não passar muita coisa, ó. Vou salvar do jeito que está. Vou no botão pré-visualizar para ver como que o aluno vai visualizar isso daqui. Então, perguntas 5 e 6, ó. Marque as alternativas corretas sobre a placa-mãe. Então, o aluno pode selecionar quantas ele quiser, ó. Eu dei a dica, 2 estão corretas. Então, o que ele deve fazer, né, é escolher 2 delas, né, e aí prosseguir com a atividade. A pergunta 6, ó, que nós acabamos de criar. Então, da mesma forma, né, de outras perguntas que eu já mostrei ali, ele tem que completar a frase, só que a diferença é que ele vai selecionar uma das opções que você deu. Certo? Ó, aqui, ó. Beleza? Então, formato diferente. Ok, vamos agora para a pergunta 7, mostrar o tipo de pergunta que é a 7. Estou seguindo aqui na ordem. Agora, ó, o tipo correspondência, que é aquele famoso relacionar as colunas, né? Para que o aluno veja uma informação do lado esquerdo e ele fale o que aquilo ali representa do lado direito. Nesse exemplo, ó, relacione corretamente as siglas com seu significado. Na área de tecnologia, nós temos muitas siglas, como em outras áreas também, aí cada área tem as suas siglas. Então eu coloquei, ó, a sigla HD, o que significa? Hard Disk, CPU, Central Process Unit, RAM e assim por diante, ó, SSD, Solid State Drives. Então eu já coloquei, o professor coloca aqui qual que é a opção certa, beleza? Né, já para o sistema entender qual que é a opção certa. Isso aqui não vai ser, a resposta não vai ser mostrada dessa forma para o aluno, certo? Ele vai ter que selecionar. O sistema vai misturar isso aqui tudo. E ele tem uma opção interessante também, ó, que é colocar distratores. O que são esses distratores? São mais respostas para distrair os alunos, entre aspas, aí para confundir os alunos. Outras respostas que não tem nada a ver com as certas, mas que podem aí representar um maior grau de dificuldade para o aluno, que ele pode se confundir mais. Vamos ver como é que isso vai ficar, ó. Então estamos na pergunta 7. Vou atualizar aqui essa pergunta, vou salvar e vou pré-visualizar, porque essa é um pouco mais complicadinha, né? Já vamos visualizar ela de primeira. Então olha como é que ficou, ó. Pergunta 7. Relacione. O que essa sigla HD significa? Ó? Então todas as opções vão aparecer aqui, inclusive os distratores, né, que eu coloquei lá para distrair. Ó, isso aqui M.2 NVMe é outra coisa que tem nada a ver com isso daqui, só que está aqui no meio, que o aluno que não conhece esse conteúdo pode ir lá e marcar, certo? Então esse é o desafio, ó, dele escolher a resposta certa. Nesse caso está muito fácil, claro, mas o aluno vai, você pode colocar questões mais difíceis, enfim, aí vai da sua criatividade ou do teor do seu conteúdo. Então paramos na 7, né? Vamos agora para a pergunta 8, que é do tipo resposta numérica. Esse é um tipo mais simples, né? Então você pode pedir que o aluno faça uma conta, né, aí nas aulas de matemática, alguma outra aula. É algo que ele vai responder com
um número somente com um número. Ah, mas por que eu não coloco lá então uma resposta aberta de texto e ele pode responder? Um dos benefícios de usar dessa forma um tipo de pergunta-resposta numérica é que você pode colocar uma margem de erro, se assim você quiser. Falar, vou fazer uma pergunta aqui de alguma coisa e eu aceito uma margem de erro, então você pode especificar. Aqui eu fiz uma pergunta bem simples, quantos núcleos tem um processador? E eu falei, eu quero uma resposta exata. E a resposta é 6 e não tem margem de erro, nesse caso aqui. Ok? Então, esse é bem simples, uma resposta numérica. Vou atualizar a pergunta. Vamos para a pergunta 9. Agora sim, depois de resposta numérica, vem pergunta de fórmula. Agora complica um pouquinho mais, ok? A descrição está aqui, do Canvas te explicando como usar. Tem até um botão, precisa de ajuda, onde ele vai te dar mais detalhes de como usar. Para algumas pessoas pode ficar um pouco complicado. Eu vou mostrar esse exemplo prático. Lembrando que isso aqui é treino mesmo, tá? Você vai usando, vai testando, você cria um aluno de teste, você mesmo entra, responde para ver como é que ficou, como é que vai se comportar, assiste outros vídeos. Essa aqui é uma plataforma gigante que permite muita coisa, A gente precisa se acostumar com ela, aprender a usar os seus recursos. Então, o que é uma pergunta do tipo fórmula? É que você vai pedir para o aluno fazer uma conta e você mesmo vai montar essa fórmula aqui para que o Canvas corrija sozinho também. Mas qual que é a diferença lá do aluno colocar só a resposta? É que aqui, qual que é a diferença, eu quero dizer, com a pergunta 8, onde eu poderia colocar todo um problema matemático aqui e seria uma resposta só. A diferença para esse é que você pode usar uma variável. O que é isso? Dentro da minha pergunta, eu vou especificar um valor que vai mudar de aluno para aluno. Então, cada aluno vai ter que fazer uma conta diferente. Por isso que é uma fórmula. Vamos entender isso no detalhe? Olha o que eu fiz. Descubra quanto será o valor final de um computador novo que nós vamos comprar. Então aqui eu passo os detalhes desse computador novo. O gabinete custa tanto, a placa-mãe custa tanto, especifiquei aqui os preços. E o último, a memória RAM custa... E aí eu coloquei aqui a variável que nós já estamos acostumados a usar, nós já usamos lá em cima. Dentro do Canvas, entre colchetes, ele fala aqui, é possível definir variáveis digitando nomes entre colchetes. Então eu coloquei aqui N1, poderia colocar o nome que eu quisesse, para representar número 1. Beleza? E aí, quais são os detalhes desse número 1? Naquele campo aqui embaixo. É um pouco complicadinho aqui a primeiro instante para entender, é preciso ler com calma, mas tem uma lógica bem definida. Vamos lá. Eu vou especificar qual que vai ser a amplitude desse número 1, dessa variável que eu criei. Então, o custo da memória RAM, nesse meu exercício, quanto que a pessoa vai pagar nessa memória RAM, é entre R$ 250 e R$ 500, vamos dizer assim. Então, a ideia é que o sistema jogue um valor aleatório entre 250 e 500 reais, para que cada aluno vai receber um número diferente e cada aluno vai ter que fazer uma conta diferente, certo? Então, eu não especifiquei casas decimais e deixei os números inteiros. E se eu clicar aqui em recalcular, ele vai me dar um exemplo de número. Por exemplo, já está aqui, 320. 320 está entre 250 e 500. Se eu apertar aqui de novo, recalcular, ele vai mostrar um outro número. Ou seja, são os exemplos de números que podem cair para os alunos. Então, esse é o segredo, essa é a vantagem. Cada aluno vai fazer uma conta diferente. Não tem nem como, vamos dizer assim, falando o aluno passar a resposta para o outro, porque cada resposta vai ser diferente neste exercício. Muito bem, especifiquei aqui a amplitude, do meu N1. Olha como é que ele coloca aqui, N1. Qualquer nome que eu colocasse aqui, ele ia mostrar aqui, na frente, que é essa variável. Eu poderia colocar diversas outras variáveis. Eu poderia colocar todos esses aqui, N1, N2, N3, e o sistema vai montar aleatório
numa faixa que eu especificar, e cada aluno vai ter que fazer uma conta. Eu coloquei um só para ficar como exemplo aqui simples, para mostrar. Em seguida, ó, definição da fórmula. Para que o sistema corrija sozinho, você, professor, precisa definir uma fórmula. Beleza? Então, essa fórmula aqui foi eu que escrevi. Ó, vou escrever aqui de novo, né? Ó, 200 mais 500 mais 1000. O que eu estou fazendo? Ó, fazendo a conta do aluno, que o aluno vai precisar fazer. 200, 500, 1000 mais 300 mais... Aí aqui está o pulo do gato. Ó. Eu não coloquei uma variável que vai mudar automaticamente aqui de forma randômica, né? O sistema que vai jogar um número. Então eu preciso colocar mais N1. Então montei a fórmula. Você poderia colocar mais contas complexas, outros sinais aqui, ok? Aqui eu estou colocando simples, só para dar certo aqui rapidamente, para poder funcionar. Você digitou a sua fórmula aqui, que representa a resolução, né? Como que faz para resolver esse problema que você colocou, você vai clicar em salvar. Clicou em salvar, ele vai vir aqui para cima, ó, como o meu está agora. Clicou em salvar, ele vem aqui para cima. E aqui ele já mostra, ó, um possível resultado, já pensando neste número de exemplo. Ó. Se eu recalcular, ó, ele vai recalcular. Jogou um número aleatório, ó, 470. Jogou um número aleatório entre isso aqui que eu especifiquei. Ele pega a minha fórmula, calcula e fornece aqui o resultado. Nesse caso, daria R$ 2.470. Estou deixando sem casas decimais, para simplificar. Okay? Vou mostrar também como é que isso vai ficar para o aluno, não se preocupe. Agora, aqui uma outra opção, pessoal, que muitos professores se confundem. O que é isso aqui? Gerar soluções possíveis. De certa forma, só essa parte de cima já estaria bom. Você já configurou. Só que o Canvas tem essa outra opção que você precisa preencher. Ó, cria as combinações de soluções. O que é isso? Aqui eu vou especificar quantas combinações possíveis os alunos receberão desse número aleatório. O que é isso? Teoricamente, se eu falei que é de 250 a 500... Então, nós temos aí 250 alternativas, né? 250 possibilidades que o aluno pode receber aqui, um número, né? 250, 251, 52 e tal. Só que aqui essa opção é para limitar a quantidade de possibilidades. Então, aqui, por exemplo, ó, eu coloquei 10. Oferecer 10 combinações. Ele deixa, ó, no máximo gerar 200. O que é isso? Eu tenho 30 alunos, ok. Mas esses 30 alunos receberão somente 10, vamos dizer, 10 números entre esses aqui. E serão sempre esses mesmos 10. Ok? Então, alguns alunos vão receber um, outros alunos receberão outro. Eu poderia colocar aqui 200 combinações possíveis, eu vou deixar 10. Para entender melhor, vou clicar aqui, ó, falei que eu quero 10 combinações, vou clicar em gerar. Então, ele gerou aqui, ó, opções N1 da minha variável, ó, 310, 326, ou seja, números que estão aqui dentro dessa numeração que eu especifiquei, e ele mostra qual vai ser a resposta final. Ou seja, é só uma forma de você limitar quantas opções de variável você vai ter, e o sistema já tem aqui, ó, se for sorteado 310, a resposta que o aluno tem que chegar é essa. Eu coloquei aqui só para facilitar, né, uma soma que vai dar 2.000 todos esses aqui, e a única diferença vai ser o N1 de acordo com esse sorteio. Então, ó, o resultado sempre vai ser 2.000 mais 326. Fiz isso só para facilitar aqui, só para dar certo, para não me enrolar. Aí aqui nessa pergunta, ó, eu adicionei uma outra coisa, um outro recurso, que a maioria das perguntas tem aqui do Canvas, tá, ó, que é esse comentário gerais de resposta, um comentário geral. O que é isso? É quando o aluno... Opa, perdi aqui a pergunta, ó, editar. Depois que o aluno receber a resposta, a correção, vamos dizer assim, que vai falar se ele errou, se acertou, você já pode especificar uma frase para ele. Então, o que eu quero que apareça? Ó,
um comentário depois que ele já respondeu e já está vendo a correção. Se ele acertou, eu vou colocar: você é bom em matemática, parabéns. Uma frase, um incentivo. Se ele errou, eu vou colocar: parece que algum número ficou fora do lugar. Na próxima tentativa, tal, fique tranquilo, faremos mais exercícios como esse. Então você pode enriquecer esse momento de correção, que o aluno vai receber essa resposta sozinho, certo? Enriquecer esse momento. Pode colocar outros comentários, enfim, no seu gosto. Vou clicar aqui em atualizar pergunta para poder salvar. Vou salvar novamente e vou pré-visualizar. Vamos ver como é que ficou essa pergunta que envolve a conta. Ó. Aqui, ó. Pergunta 9. Descubra quanto será o valor final de um computador novo a ser comprado. Ó. Então o aluno vai ter que fazer essa conta. E olha que interessante, o aluno não vê aquela variável que eu coloquei. Ó. O aluno só vê o número que o sistema sorteou. Então o que eu vou responder aqui? Já sei que isso aqui tudo vai dar 2.000, né? Então eu vou colocar 2.297. Que nem eu falei, eu criei aqui para facilitar a minha vida, facilitar a minha conta aqui. Só somar 2.297. Vou responder. Então aqui estou simulando o aluno respondendo. Vou enviar o teste. Aí ele até me avisa, ó, e ele avisa para o aluno também: você não respondeu 10 perguntas. Você quer enviar mesmo assim? Nesse caso eu quero, né? O aluno não seria louco de fazer isso, né? Senão vai ficar sem nota. Mas aqui eu estou só testando. Ó. Ele está falando que eu errei todas as outras, já que eu não respondi. E a pergunta 9, ó, pergunta 9. Descubra quanto será o valor. Eu acertei, ó, correto a resposta que eu coloquei. Ele mostra aqui a resposta correta e colocou aquele comentário, ó. Eu especifiquei esse comentário, né, incluí esse comentário somente quando o aluno acertar. Você é bom de matemática, parabéns. Beleza? Vamos continuar editando, já está quase no final. O vídeo está ficando longo, mas faz parte. Eu quis gravar em um vídeo só as 12 possibilidades. Então agora, ó, pergunta 10. O tipo de pergunta é pergunta dissertativa. Aqui é o tradicionalzão, todo mundo já conhece. Qual a diferença entre memória RAM e disco rígido? Você vê que não tem aqui a opção de respostas, porque não tem o que a gente especificar, o aluno vai responder e o professor que vai ter que atribuir essa nota depois. Essa sim não tem correção automática, né? Você está pedindo para o aluno argumentar. Mas eu coloquei também, ó, o comentário geral de resposta. Esse comentário, você não está especificando se ele acertou ou errou, não tem essa opção, até porque você vai fazer isso automaticamente depois, e você pode dar um outro feedback depois. Mas aqui você pode colocar um comentário geral sobre essa pergunta, enfim, que o aluno verá na correção também, tá? Qualquer comentário que você quiser fazer, dica, é aqui em cima, ó, que o aluno vai ver antes de responder. Comentários gerais da resposta, ó, vou editar, ó, você coloca aqui um texto para o aluno receber depois que ele já respondeu e recebeu a correção. Ó. Aqui eu optei por colocar uma frase sobre a importância dessa pergunta, desse conhecimento. Ó. Muitos aprendizes de informática confundem esses dois componentes. É importante saber defini-los e diferenciá-los. É um comentário, o professor coloca o que desejar. Atualizar pergunta para salvar. Essa foi mais simples, né? Vamos para a pergunta 11. Pergunta de envio de arquivo, ó. Penúltima. Então, assim como lá na tarefa tinha a opção de envio de arquivo, aqui no teste também tem. Só que você, né, colocou várias perguntas e você pode pedir para adicionar um arquivo agora. Olha o exemplo que eu coloquei. Coloquei uma provocação aqui para o aluno, né? É importante manter o currículo atualizado, certo? Então, atualize o seu currículo e adicione esse curso de informática, né, os detalhes dos conhecimentos que você está adquirindo, etc. Capriche na formatação do currículo. Eu poderia, inclusive, especificar aqui, ó, o formato do arquivo deve ser PDF. Eu quero que o aluno responda em PDF, que é o formato que se envia currículo hoje em dia. Né? E olha o comentário de resposta de novo. Ó, depois que o aluno já respondeu e que já recebeu a minha nota, a minha correção, eu coloco um outro comentário. Por quê? Eu poderia colocar esse comentário aqui em cima? Poderia.
né? Mas, nesse caso, vamos dizer que o meu objetivo é, depois que ele já se esforçou, que ele já criou esse currículo, quando eu der a nota para ele, vai ter um outro comentário para, vamos dizer, para continuar esse assunto, para reativar, colocar uma informação nova referente a esse assunto dessa pergunta. Ó. Mantenha sempre seu currículo atualizado, gerando uma nova versão pelo menos a cada 6 meses. Então, uma dica aí para ele. Muito bem, criei, vou atualizar a pergunta. Como é para enviar um arquivo, também não tem nenhum detalhe de resposta aqui que eu preciso especificar. Né? Lá vai aparecer o botão para ele anexar o arquivo, né? Para ele incluir o arquivo. Daqui a pouco nós veremos. Legal, acabei em 11 perguntas. Ué, mas não eram 12 tipos de perguntas? Qual que é a 12ª? A 12ª é um texto sem pergunta. O que quer dizer? Quer dizer que não é uma pergunta, né? Se você quer colocar um comentário, nesse caso aqui eu usei como um texto de finalização. Estou informando para o aluno que terminou e colocando uma mensagem para ele. Né? Como foi para você realizar esse teste? Espero que sua compreensão do conteúdo possa ter aumentado. Grande abraço e até a próxima. Se você quiser colocar comentários no meio do texto, lembrando que isso aqui, observações que eu coloquei, não aparece para o aluno, tá bom? Vocês verão lá, é como se fosse o número da questão. Eu podia colocar 12 aqui, Vou deixar como observação. Isso aqui é para guiar o professor do que se trata. Lá não aparece, ok? Então, coloquei essa observação. Assim como, olha isso aqui também que eu deixei aqui para baixo para mostrar para vocês. Eu adicionei isso aqui, perguntas sobre hardware, que é a mesma opção, texto sem pergunta, ok? Coloquei em letras, coloquei uma letra maior aqui, em caixa alta, né? Por que eu vou fazer isso? Eu quero informar para o aluno, vou mudar de lugar, eu quero informar para o aluno onde que começam as perguntas sobre hardware, por exemplo. Então, vou clicar aqui, esses pontinhos significam que eu posso mudar isso aqui de lugar. Vou clicar, segurei e vou arrastar. Vou levar lá para cima, por exemplo, aqui, vou colocar em cima da pergunta 5. Só para informar para o aluno, para organizar o meu teste, que a partir daqui as perguntas serão sobre hardware. Então, isso aqui não é uma pergunta que o aluno tem que responder, ok? Assim para o professor se organizar, enfim, ter mais liberdade para montar esse teste, deixar mais interessante. Então, terminamos aqui, né, o nosso teste, vimos as 12 opções. Vamos ver como é que isso está ficando? Vou clicar aqui em salvar, pré-visualização, pronto. Olha lá, pergunta 1, pergunta 2, as últimas que nós vimos, né? Deixa eu ver. Aqui, a pergunta dissertativa, que foi a 10. Qual a diferença entre memória RAM e disco rígido? Tá aqui, o aluno vai responder. Novamente, ele pode formatar, ele pode colocar vídeos, pode colocar links, etc. Né? Lógico, é bom que você oriente, né? Na pergunta aqui, você vai colocar, eu quero que você formule uma resposta, 5 a 10 linhas, né? É importante você especificar para o aluno. Vai que o aluno chega aqui, bota só um vídeo do YouTube e acha que está tudo certo. Não, é com as suas palavras, né? Enfim, você escolhe a sua estratégia. Pergunta 11, que era aquela do currículo, para ele anexar o currículo. Tá aqui, é só a atividade que você está pedindo para ele, tem um botãozinho escolher arquivo, ele vai colocar. E aqui está aquela mensagem final, espero que a compreensão, no final do teste. E aí ele clica em enviar teste. Aqui em cima, como é que ficou a nossa... Aqui, aquele texto informando para o aluno que a partir daqui são perguntas de hardware. Um exemplo. Lembra que o nome aqui em cima estava observação? Olha lá como não aparece, certo? Aquilo lá é um texto ali para o professor se organizar. Beleza? Então aqui eu poderia responder, enviar o teste, né, ver como que o aluno veria, mas isso eu já fiz nos outros. Então vou finalizar por aqui o vídeo.
Então esse foi um vídeo sobre tarefas e testes dentro do Canvas, sendo que em testes a plataforma oferece 12 tipos de perguntas, né? 12 formas de você preencher esse teste, o que torna esse exercício, o aprendizado bem interessante. Você pode variar as suas técnicas para, vamos dizer assim, para exigir do aluno diferentes habilidades e para transformar o processo avaliativo de uma forma mais interessante, né? Para tornar mais interessante. É isso aí, obrigado por assistir e até a próxima!